Bom, a gente tá em 2026, né? E aquela conversa de segurança versus liberdade, ela meio que saiu da mesa de bar e virou o nosso dia a dia, de verdade. De um lado, tem essa promessa de cidades mais seguras, mais inteligentes, sabe? Crimes resolvidos super rápido. Do outro, fica aquela sensação, né? De que a gente tá sempre sob o olhar de alguma coisa. Para entender essa encruzilhada, a gente mergulhou fundo em um monte de material. Artigos, análises jurídicas, relatórios de governo. E a nossa missão aqui é tentar desempacotar isso tudo. Responder à pergunta: o que a gente ganha em eficiência e o que a gente talvez esteja perdendo em humanidade. E o ponto de partida, assim, é que isso não é mais futuro. Já está acontecendo. Essa combinação de vigilância à distância com a capacidade de prever ações e agir é a grande tendência. Isso começou em cenários de guerra, mas agora está totalmente nas nossas cidades. Para tudo. Combater crime, gerenciar trânsito, emergências. Então, a questão que os documentos colocam não é mais se a gente vai usar. É como isso já está, sabe, silenciosamente reescrevendo o nosso contrato social. Ótimo ponto. E para começar a desembrulhar isso, que tal a gente pegar aquela frase que todo mundo já ouviu? Quem não deve, não teme. Olhando o que a gente leu, essa ideia parece um pouco, sei lá, ultrapassada. Tem o filósofo Paulo Virilio, que falava de uma coisa que ele chamou de automação da percepção. A ideia é que o problema não é mais ser vigiado por uma pessoa ou um guarda. O problema é ser vigiado por uma máquina de visão. Certo. E, na prática, qual a diferença? A diferença é tudo. Um ser humano, ele entende contexto. Entende um dia ruim, uma piada, uma máquina de visão, um algoritmo? Não. Ela te decompõe em sinais digitais, compara com um banco de dados gigante e tira uma conclusão. O medo, segundo os analistas, não é mais ser pego fazendo algo errado. É o medo de ser fundamentalmente mal interpretado, por uma lógica que a gente nem entende. É tipo discutir uma multa com um radar. Não tem diálogo. Você é um dado. Entendo a preocupação, essa coisa mais filosófica. É um medo do desconhecido, do inumano, mas a gente precisa colocar isso em contraste com os dados concretos dos relatórios. Vamos pegar o caso de São Paulo, o programa Smart Sampa. Desde o início, em 2023, até meados de 2025, os números oficiais, eles são impressionantes. O sistema ajudou na captura de 1.146 foragidos da justiça. E mais, 61 pessoas desaparecidas foram encontradas. São números bem expressivos, de fato. Exato. E para a família dessas 61 pessoas, ou para as vítimas dos crimes que esses foragidos cometeram, a discussão não é sobre a lógica fria de um algoritmo. É sobre a eficácia de uma ferramenta que trouxe um resultado muito real, sabe? Muito humano, que trouxe alguém de volta para casa. Nesse contexto, a tecnologia não é uma ameaça, é uma solução. Ok, esses resultados são inegáveis. E para essas famílias foi uma bênção. Mas os mesmos relatórios que a gente analisou mostram um outro lado, né? O custo humano de quando o sistema erra. E esses erros, os falsos positivos, eles não são só estatística, certo? O impacto na vida de uma pessoa é devastador. Sem dúvida. Nenhum sistema é perfeito. Pois é. E os exemplos que a gente achou são assustadores. Em abril de 2025, um senhor de 80 anos foi confundido com um criminoso. Ele ficou detido por 10 horas em São Paulo, imagina o desespero. Em 2024, lá em Sergipe, uma mulher foi identificada errado, 2 vezes, no mesmo evento. Na segunda abordagem, que ela descreveu como truculenta, ela disse que se sentiu coagida, desesperada. E ainda tem o caso da servidora pública abordada por engano no Rio, durante uma conferência sobre igualdade racial. A ironia chega a ser trágica. E aqui um dos artigos levanta um ponto muito sério. O sistema não erra por igual. A precisão dos algoritmos cai, e cai muito para pessoas negras, especialmente mulheres. Então, a tecnologia, com toda essa cara de neutra, acaba reforçando o preconceito que já existe. Olha, esses casos são terríveis. Não tem como minimizar o trauma de quem passa por isso. Mas se a gente conecta isso ao quadro maior,
O que a gente vê é um problema técnico, não uma falha de conceito. As técnicas de machine learning, de aprendizado de máquina, são o motor disso. E a ideia é justamente essa: treinar os sistemas para que esses erros, para que eles tendam a zero. O que quer dizer aprender, nesse caso? Como uma máquina aprende? Significa alimentar o algoritmo com milhões de imagens, de situações, para ele ficar cada vez melhor em distinguir as pessoas, os contextos. É como um aluno que estuda para uma prova. No começo ele erra, mas a cada exercício ele aprende os padrões e melhora. E os dados mostram que funciona. O NIST, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, que é referência nisso, mostrou que a taxa de erro dos melhores algoritmos caiu de 4,1% em 2014 para só 0,08% em 2020. É uma melhora absurda. Mas tender a zero não é a mesma coisa que ser zero, né? Numa população de milhões, como a de São Paulo, mesmo essa taxa de erro de 0,08% ainda significa milhares de pessoas identificadas errado, né? Potencialmente milhares de abordagens erradas, todos os dias. Sim, em números absolutos o desafio continua. Mas esses erros, por mais lamentáveis que sejam, precisam ser ponderados. O mesmo programa Smart Sampa, que tem esses falsos positivos, é creditado com um aumento de 28% na resolução de crimes contra o patrimônio. Isso significa menos roubos, menos assaltos. E isso levanta uma questão difícil, quase impossível, que um dos analistas coloca de forma bem direta. A sua liberdade vale o sangue das vítimas que a vigilância poderia ter evitado? É uma troca que a sociedade está sendo forçada a fazer. Essa pergunta me incomoda, porque ela parte do princípio que as únicas opções são o caos ou a vigilância total. E esse cálculo que você mencionou só mede crimes. Mas e as coisas que não são crime? As coisas que nos tornam humanos? Um dos artigos fala sobre o efeito inibidor da vigilância constante. A ideia de que, quando a gente sabe que está sendo observado, a gente muda o comportamento. A gente fica mais dócil, mais calculista, com medo de parecer suspeito. E você acha que isso acontece mesmo, em larga escala? Os autores argumentam que sim. Eles chamam isso de a mote da esquisitice. A espontaneidade, a criatividade, a dissidência, aquele comportamento que foge um pouquinho do padrão. Tudo isso vai sendo podado. Lembro de quando eu era adolescente, a gente fazia umas bobagens na praça, sem pensar em nada. Hoje eu me pergunto se os jovens sentem a mesma liberdade, sabe? Sabendo que cada gesto pode estar sendo analisado. O anonimato no espaço público sempre foi, como diz um dos textos, um espaço de respiração da democracia. É onde protestos nascem, onde ideias diferentes podem ser discutidas. E a vigilância biométrica ameaça fechar essa janela. Olha, essa visão da privacidade como um direito absoluto, sagrado, se a gente olhar para a história, um conceito bem recente. Por boa parte da história, as pessoas viviam em comunidades pequenas. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. A privacidade como a gente conhece é uma invenção moderna. E as sociedades sempre fizeram trocas entre liberdade individual e segurança do grupo. E não podemos esquecer que o objetivo não é só pegar criminosos, é sobre gestão. O mesmo Smart Sampa conecta o SAMU, os bombeiros. Se tem um acidente de carro, a câmera pode detectar e acionar uma ambulância em segundos, antes mesmo de alguém conseguir ligar. Isso também faz parte do cálculo. É sobre salvar vidas com eficiência. Certo, otimizar emergências é um argumento forte. Ninguém é contra uma ambulância chegando mais rápido. A minha preocupação é se, para ter isso, a gente está aceitando de brinde um sistema que, na sua essência, nos trata a todos como suspeitos em potencial. Ao conectar a vigilância de todo mundo a bancos de dados criminais, um dos juristas que a gente leu argumenta que o Estado impõe uma pena de suspeição coletiva. É como se, ao sair de casa, a gente tivesse que provar nossa inocência o tempo todo. Isso inverte um pilar do direito. O que me leva a devolver a pergunta para você. Você aceitaria ser monitorado no seu momento mais vulnerável, talvez chorando na rua depois de uma notícia ruim, se isso pudesse, talvez, salvar uma vida? Por killing. Ataque por assinatura. A ideia é que, em vez de mirar num indivíduo conhecido, você mira num padrão de comportamento que é considerado hostil.
Peraí, só para eu entender, você está dizendo que A mesma lógica usada para decidir um ataque de drone com base em padrões no campo de batalha é sendo usada para decidir onde uma viatura policial deve patrulhar numa cidade como São Paulo? Em essência, sim. A lógica é a mesma. Usar uma massa de dados para prever e prevenir. Agir antes que o pior aconteça. É a base dos chamados heat maps, os mapas de calor de criminalidade. O sistema analisa onde os crimes têm mais chance de acontecer e direciona o policiamento para lá. É uma mudança de uma polícia reativa, que responde ao chamado, para uma polícia proativa, que tenta evitar que o chamado sequer precise ser feito. Para a gestão da cidade, é uma alocação mais inteligente de recursos, para proteger a maioria. É um cálculo frio, talvez, mas que busca o bem maior. E o que sobra da gente, do ser humano, quando a gente vira só um ponto de dado nesse cálculo? Porque essa ideia de prever o futuro com base nos nossos dados me leva ao ponto final dos materiais que a gente analisou. A tecnologia já não está só nos identificando. Os documentos mostram que os sistemas mais avançados estão sendo feitos para ir além, para inferir emoções ou intenções, a partir dos nossos dados biométricos. Uma microexpressão no rosto, jeito de andar, o tom de voz. A chamada análise de sentimento. Exato. E aí a questão fica ainda mais profunda. O que sobra da nossa individualidade? Da nossa alma, se você quiser, quando cada um desses sinais pode ser lido, analisado e classificado numa escala de risco. Parece que a última fronteira da privacidade, que é o nosso mundo interior, está prestes a ser mapeada. Essa é, sem dúvida, a grande questão ética da nossa geração. Mas ela precisa ser encarada como um desafio de governança, não como um motivo para a gente frear a tecnologia. A tecnologia, em si, é uma ferramenta. O desafio é como nós, como sociedade, decidimos usá-la. E já existem respostas sendo construídas para isso. A União Europeia tem o AI Act, a Lei de Inteligência Artificial. No Brasil, a gente tem o Projeto de Lei 2338 de 2023, que tenta criar regras para esse universo. E o que essas leis tentam fazer na prática? De forma simples, elas tentam criar um manual de instruções. Elas buscam definir o que são sistemas de alto risco, como o reconhecimento facial em massa, e exigir mais transparência, mais auditoria de quem desenvolve e usa. A ideia não é proibir o progresso, é criar as regras do jogo, sabe? Garantindo que a tecnologia sirva à sociedade de forma ética e que os benefícios superem e muito os riscos. O foco não deve ser em desligar, mas em governar. Faz sentido. No fim, a discussão toda nos deixa com um pensamento final. O panóptico original, aquela prisão imaginada pelo filósofo Jeremy Bentham, funcionava pelo medo do prisioneiro de que ele talvez estivesse sendo observado por um humano. A vigilância de hoje é diferente. Nós temos a certeza de que uma máquina está sempre nos observando. Mas a verdadeira virada de chave apontada nos textos é outra. Os algoritmos não apenas vigiam, eles usam nossos dados para criar modelos que preveem nosso comportamento, muitas vezes com mais precisão do que nós mesmos. A questão final, então, não é apenas sobre o direito de não ser visto, mas sobre quem tem o poder de conhecer e, em última instância, de moldar as nossas futuras ações.